Tudo bem, pessoal? Professor Bruno, para o canal História em 5 Minutos. E hoje eu vou gravar um vídeo com muito carinho, atendendo aos pedidos dos meus aluninhos do sexto ano, sobre o Egito Antigo. É um tema muito interessante, né? Que chama muita atenção. Então vamos lá. Habilidades do currículo paulista. Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Bora lá? Tempestade de palavras. Quando fala em Egito, você lembra de? Eu vou pedir para vocês colocarem aí, para quem está acompanhando pelo YouTube, nos comentários, né? O que a gente lembra quando a gente fala de Egito? Tem algumas pistas nas imagens, tá? Para quem está acompanhando a aula presencialmente, escrevam no caderno, né? Quando a gente fala de Egito, o que vem à cabeça? O que vocês lembram? Podem colocar no caderno. E para quem está fazendo aí a aula, né, através do vídeo no YouTube, pode colocar também nos comentários. Agora, com esse slide, nós vamos tentar compreender como foi a organização social do Egito, desde o comecinho lá de 8500 a.C. até a unificação com o faraó Menés, tá bom? Então vamos lá, nós temos no início aqui um start, as comunidades nomos. O que são os nomos? São os grandes grupos clânicos são familiares, tá? Comandadas por um nomarca, que era um grande chefe tribal. Depois, avançando um pouquinho mais, vou acompanhar aqui com o meu laser. Deixa eu pegar meu laser, assim vocês conseguem acompanhar comigo. Atividade agrícola com técnica de irrigação. Então, nós temos sim o Egito desenvolvendo uma forte agricultura graças às suas técnicas avançadas de irrigação, de cultivo, respeitando as cheias do rio Nilo, e também o arado, o uso de animais, enfim. A civilização egípcia se destaca por ser muito fértil, muito forte no cultivo aí de cereais. Avançando mais um pouquinho, construção dos diques, 4000 antes de Cristo. Muita gente, quando a gente fala de Egito, já lembra das pirâmides, né, da esfinge, das grandes obras. Porém, o que marca a civilização egípcia são as obras hidráulicas, como os diques. Por quê? Porque é uma região desértica, marcada pelo calor extremo, aonde concentrar água era muito importante, né? E organizar também essa distribuição de água. Então, os diques eram obras importantíssimas e eles utilizavam muito o exército na construção dessas grandes obras públicas. Divisão do trabalho. Nós temos sim, né, uma divisão do trabalho numa sociedade hierarquizada, dividida em castas, com pouca ou nenhuma mobilidade social, aonde o exército ele era muito empregado na construção de obras públicas, os servos também e os escravos também eram muito utilizados na construção das obras públicas. Nós temos os sacerdotes e os escribas se destacando como uma camada social um pouco mais privilegiada, mais próxima ali à nobreza, e nós temos, acima de todos, o faraó, né, no topo da pirâmide social, o faraó se destacando como sendo reconhecido como um deus vivo. Todas as terras eram do faraó. Era uma teocracia, uma sociedade governada a partir de uma divindade, que seria o faraó. Unificação dos nomos do Alto e do Baixo Egito em 3500 a.C. Essa unificação pelo faraó Menés acaba com os conflitos aí entre o Alto e o Baixo Egito. Bom, pessoal, aqui nós temos as pirâmides. É interessante a gente observar também, né? As três pirâmides de Gizé, né, Quéopis, Quefren e Miquerinos, elas são acompanhadas de pirâmides menores. A pirâmide, ela simbolizava para os egípcios não só um lugar, né, de descanso para o faraó ou alguma pessoa importante lá do Egito Antigo, mas também um símbolo de poder. Então, quanto mais alta a pirâmide,
mais importante era aquela pessoa que estava sepultada ali dentro, tá bom? Então, dentro de uma religiosidade egípcia, onde eles acreditavam na vida após a morte, nós temos aí as pirâmides se destacando. Nós temos uma sociedade hierarquizada, eu comentei sobre essa hierarquia social, né? Onde nós temos lá no topo da pirâmide social o faraó. Depois nós temos os escribas, os militares, os felas e, por último, os escravos. Nós temos também aqui os escribas. Os escribas, pessoal, bem interessante. Geralmente eram funcionários públicos e eles eram responsáveis pelo controle da produção. Como eles conseguiam registrar tudo aquilo, né, que era produzido, então eles eram figuras importantes dentro dessa sociedade egípcia. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre essa escrita egípcia tão importante. Criação do papiro. Papiro é um suporte de escrita, né? Onde os egípcios registravam lá sua religião, né? A colheita, o cultivo, era onde eles organizavam a sua sociedade através desses registros feitos no papiro. Religiosidade. A religiosidade egípcia era muito importante, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Agora eu vou falar uma palavrinha aí que vai gerar estranheza, né? Os deuses eram antropozoomórficos. Olha que palavrão. Antropo, que era homem, zoo, animal, mórfico, a mistura de homem e animal. Então, os deuses egípcios eles eram caracterizados por essa mistura de homem e animal. Politeísmo, falei um pouquinho do politeísmo, né? Que é a crença em vários deuses. Culto ao deus Sol, né? O deus Sol, muito importante para os egípcios, o Amon. Crença na vida após a morte, por isso nós temos o ritual da mumificação, porque os egípcios acreditavam que eles iam retornar naquele mesmo corpo. Ok? Vamos avançar. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase ela foi dita pelo historiador grego Heródoto de Alicarnasso e é uma frase muito importante que revela a importância do rio para aquela região desértica. Então, os egípcios, eles utilizavam essas margens, aqui ó, estou mostrando através do meu laser, tá? Então, eles usavam essas margens do rio Nilo para poder cultivar a terra, né? E tendo toda essa faixa cultivada, eles tinham lá os grãos para poder se alimentar. E eles guardavam esses grãos para as épocas de seca. Então, as épocas de cheia do rio Nilo, elas eram importantíssimas para o cultivo. Nessa época de cheia, as margens se estendiam, deixando essa região aqui, né, que margeia o rio Nilo, propícia para o cultivo, cheia de sedimentos, cheia de humus, e essa terra ficava muito fértil para que os egípcios pudessem cultivar, né, e continuar prosperando enquanto sociedade. Civilizações hidráulicas. Aqui nós temos algumas características básicas dessas civilizações chamadas de hidráulicas. Por que civilizações hidráulicas? São aquelas civilizações que são margeadas por rios. Características básicas. Sedentarização. O que quer dizer sedentarização? É a civilização, o povo fixar-se em um único lugar, em uma única região. Por que é importante fixar-se em uma única região? Porque agora esse povo não precisa mais ficar se deslocando à procura de alimento, que ele consegue cultivar o seu próprio alimento. E nós temos aqui algumas civilizações hidráulicas. A Mesopotâmia, com o grande rio Tigre e Eufrates, o Egito, a Índia com o rio Indo e a China com o rio Amarelo. Essas civilizações são conhecidas como civilizações hidráulicas. Bom, pessoal, aqui eu vou trazer elementos da arte egípcia para a gente entender um pouquinho mais dessa cultura tão vasta. Aqui eu vou mostrar com o meu laser para vocês as formas de representação, né, que estão expressas nessa imagem. Nós temos aqui
uma imagem, se você observar bem atentamente, você consegue verificar que ela está lateralizada, ela está de lado. O olho ele fica virado para frente em todas, né? Isso se reproduz em todas as imagens aqui, né? Por todos os personagens. O corpo ele fica lateralizado e o olho voltado para frente. Isso é uma marca, uma característica da pintura egípcia, tá bom? Vamos acompanhar aqui o que o slide está dizendo. Pintura mural de um túmulo retratando trabalhadores arando o campo, a colheita das culturas e a debulhada de cereais, sob a direção de um supervisor. Essa imagem retrata bem as técnicas egípcias utilizadas aí no cultivo da terra, né? Eles tinham técnicas bem avançadas para a época. Eles faziam uso dos animais, o uso do arado, usavam também o sistema de irrigação do rio Nilo, enfim, eles eram muito avançados para o seu tempo. Agora sim, a gente vai falar da escrita egípcia, que era uma escrita bem complexa. Ela era subdividida em 3 formas de escrita. Eu trouxe aqui para vocês a chamada Pedra de Roseta. Nessa pedra, o egiptólogo, né, Champollion conseguiu decifrar essas formas de escrita. A primeira forma de escrita que nós vamos estudar aqui hoje é a chamada demótica. Essa escrita, comparada com as outras, né, ela era um pouco mais simples, ela é derivada da hierática e surgiu por volta do século 7 a.C. E ela, por ser um pouco mais simples, evidente, se espalhou bem rápido. Outro tipo de escrita, o hierático, era uma escrita mais popular, né? Uma escrita mais fácil, era uma simplificação dos hieróglifos utilizada pelos escribas. Nós temos mais um tipo de escrita. Se a gente analisar um pouquinho, essa é mais trabalhada, né? É o hieróglifo, caracteres logográficos, isto é, desenhos de animais, plantas, parte de corpo e objetos. Então, cada desenho significava uma expressão, podia ser uma frase inteira ou podia ser apenas uma palavra. Então, não era uma escrita muito simples para a sua época. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer aí por vocês estarem acompanhando esse conteúdo, que ele é feito com muito carinho para que vocês consigam aprender, tá bom? Forte abraço do professor Bruno. Não esqueçam de realizarem as atividades. Abração.